Olá a todos, aqui novamente Tuvualo, estamos começando mais um Tuvcast e hoje na quinta edição nós temos uma convidada muito especial, a virtual youtuber Pandora. Olá, pessoal! Eu vou deixar o link aqui na descrição mais tarde do canal dela do Twitter e do YouTube. E ela vai falar um pouquinho sobre o jogo pelo qual ela é tão apaixonada, pois a Pandora é uma pirata. Apresente-se e apresente seu jogo, por favor. É isso aí. Bem, eu sou a Capitã Pandora, eu sou uma pequena fã fanática do jogo Sea of Thieves, no qual é a inspiração da minha model, e por enquanto eu fazia antes lives na Twitch, só que por conta da correria da minha vida eu dei uma pausa, mas eu queria focar um pouquinho, ainda continuar o meu projeto, e então continuei no YouTube, falando sobre um pouco da curiosidade do jogo, né? Eu jogo Sea of Thieves desde 2019, final de 2019. Então eu peguei o jogo um pouco recente. Desde então, tô, tô aí nessa vida, jogando o jogo durante esses anos. Ótimo, eu admiro muito as pessoas que são apaixonadas por um único jogo, especialmente as que tratam unicamente só sobre um jogo ao invés de vários. O que torna esse jogo tão especial para você? É até engraçado pensar que quando foi lançado a premissa do jogo, né, quando saiu no aquelas exposições que tem, né, de jogos, isso é a premissa do Sea of Thieves, eu não dei nada pro jogo, eu não tinha gostado, por incrível que pareça. E aí acabou que quando saiu na PES, eu acabei pegando a PES só pra testar o jogo e eu não dava nada, e a hora que eu joguei me cativou muito o jogo. Não pelo fato dele ser um mundo aberto, né? E você poder fazer qualquer coisa, né? Então, e também não tem aquele sistema de progressão, tipo um MMORPG, né? Você loga, vai lá, acaba o seu tesouro, vende, fecha a sessão e acabou. Você não tem aquela pressão, né, de ficar de ter uma rotina no jogo, como a maioria de alguns jogos, né? Exemplo, vamos supor, Genshin, que tem aquela rotina que você vai lá formar as quests. Então, o Sea of Thieves é totalmente diferente dessa parte. E o jogo é diferente do que a gente é acostumado a ver, né? Que o PVP do jogo é uma batalha naval, né? Então é muito difícil achar um jogo de batalha naval que seja, vamos dizer, que prende bastante sua atenção, né? Então, acho que essa inovação deles, né, ainda mais contra PVP mesmo online, é totalmente diferente das propostas de outros jogos de pirata. Que eu acho que o Sea of Thieves foi um dos primeiros, se eu não me engano, assim, a trazer mais essa parte do PVP online na parte de batalha naval, né? Então foi um dos jogos que me cativou muito. E também por conta da história, né, do jogo, né? Os gráficos do jogo também me cativou. Não é um gráfico tão pesado, assim, pesado ele é, mas ele não é, como posso falar, totalmente detalhado, é aquela coisa lenta, como dizem, né? Mostrando, assim, como que os piratas deveriam ser, né? Que pirata não é um bicho bonito, é uma pessoa meio feia, então o jogo trata isso, não tem aqueles personagens lindos, maravilhosos, e eu acho muito legal isso no jogo. Você já jogou outro jogo assim de piratas ou de batalha naval a nível desse aí, ou simplesmente esse aí foi o mais espetacular que você já viu? Em relação à Batalha Naval, eu já vi o Assassin's de Black Flag, eu tenho ele, eu joguei um pouco. Eu tive poucas experiências no jogo, porque na verdade não é bem um PVP, né? É mais um contra IA do jogo mesmo. Eu vi já o Black Skull, que saiu recentemente. Eu pensei muito em comprar, mas infelizmente está muito caro ainda aqui no Brasil. Mas por enquanto, assim, de experiência que eu tenho mesmo, de que eu joguei mesmo para poder estar falando, foi o Sea of Thieves mesmo.
E é isso. Ótimo. E em relação à história, você poderia falar assim, de forma resumida, mas do jeito que você se sente à vontade, sobre a lore desse jogo? Tá. O Sea of Thieves, ele contém muitos personagens, então a lore dele é uma lore bem extensa, que cada personagem do jogo, pelo menos os principais, ele tem, então, cada um sua história. Inclusive o jogo, por fora, né, ele lançou HQs, né, que a maior parte eu me resumo por elas, para poder estar contando a história de um modo mais completo em meus vídeos. Fora isso, também tem os livros, né? Que nem eles lançaram recentemente um livro que conta a história do Capitão Flameheart, que é o que a gente está passando no momento pelo o vilão, né? Que está sendo do Sea of Thieves. Então, baseando em tudo que eu vi, eu posso dizer que, assim, o Sea of Thieves, por incrível que pareça, na história que a Rare criou, o Sea of Thieves é uma dimensão entre nossos mundos, né? Onde a gente consegue passar uma névoa e a gente consegue entrar dentro desse mar. Diferente do nosso mar, né? Da nossa vida real, o Sea of Thieves é um lugar onde a pessoa morre e ela consegue voltar à vida, né? Através de um homem chamado Barqueiro, que é tipo um cara da morte, que leva de volta sua alma ao mundo do Sea of Thieves. E basicamente, né, o jogo tem então um Lorde Pirata, que é o Hansen. Ele então instrui os piratas ali, né, e cria regras sobre o que pode e não pode fazer no mar. Então, baseando a ideia inicial é essa, né? Aí então, mas tem pessoas, né, que logicamente alguns piratas que vão contra os princípios dele, né, e acabam então se tornando os vilões, né? Como o Flameheart, que é o atual que a gente tá vendo, o Greymoor, que já foi um que já passou. Então tem vários vilões que já passaram pelo Sea of Thieves e cada um tem então a sua própria história, né, do que houve, do que aconteceu. Mas basicamente essa é a ideia da história do jogo, né? Ok, sobre esse jogo, como é que a jogabilidade dele, o servidor dele tem muitos players online, tem jogo multiplayer, como é que funciona? Eu sou suspeita a falar da questão de quantidade de pessoas. Cada servidor, se não me engano, suporta 8 barcos, então julgando que cabe mais ou menos em torno de 20 pessoas no servidor do Sea of Thieves. E dependendo da tripulação, né? Porque são divididos em 3 tipos de barco, né? Que é chalupa, 2 pessoas, bergantim, que é 3, e galeão, que é 4 pessoas. Então é dividido entre esses barcos, né? A quantidade da tripulação. Porém, a comunidade brasileira sempre escuto falar, né? Pessoas que falam que a comunidade não tem muitos players. O que eu acho totalmente o contrário. Pelo menos toda sessão que eu logo, eu vejo players em paradas em ilhas, em outposts. Então eu não diria que é parado, não. A questão, eu acho que as pessoas elas confundem a questão que a maioria, né, busca o PVP. E então eu acho que a pessoa se baseia por isso. Quem tá fazendo o Reaper, que é uma bandeira que marca dentro de um jogo, sabe? Mas na verdade tem sim players, até que o servidor mesmo, ele tem o sistema de alocação dele. Se o seu servidor não tiver com muito player, ele consegue te alocar para um servidor que tenha mais players. O próprio sistema faz essa mudança para você dentro do jogo, que é chamado de server mage, né? Que a gente migra para outro servidor. Mas, na minha opinião, assim, tem sim uma quantidade legal de jogadores. Tá sempre crescendo, cada atualização que lança, assim, nova. E, inclusive, né, quando teve a Parts Life, que foi a que introduziu a história do Capitão Jack Sparrow, né, no mundo de Sea of Thieves, foi aonde, então, que teve muito mais pessoas, né, eu mesmo percebi bastante pessoas novatas, né, que ingressaram no jogo, porque acredito que um pouco antes tinha saído na Steam, né, e o povo começou a comprar o jogo mais na Steam, que antes só tinha no Xbox Pass, né, que o Sea of Thieves era um preço mais caro por lá, mas depois que saiu na Steam começou a ficar mais acessível, teve mais promoções, e assim fomentando o pessoal dentro do jogo, né? Eu diria então que a situação do servidor é mediana. Tem um pessoal sim legal pra estar jogando, sim. Inclusive, né, dentro da comunidade mesmo, eu vejo todo dia nos servidores da comunidade que eu participo de Sea of Thieves, muitas pessoas jogando aqui no Brasil. Isso é ótimo. Mas enquanto assim a jogabilidade o que é que geralmente dá para se fazer desse jogo, como é que se faz as missões, os tipos de campanha, porque vários jogos nesse estilo, muitas pessoas assim reclamam porque principalmente side quests que ficam repetitivas a toda hora. Tem gente que reclama assim, das progressões de campanhas do Sea of Thieves. O que é que você tem a dizer sobre
a jogabilidade, as free quests e a campanha? Uma das coisas que o Sea of Thieves, ele me ensinou, assim, né, a temática do jogo, como o jogo já fala, você pode fazer o que você quiser, né, desde ir atrás de tesouros, né, em ilhas, matar capitães esqueletos que tem nas ilhas, que tenha facções dentro do jogo, né, então através das facções você vai ver o que vai estar fazendo naquela sessão. O que muda no Sea of Thieves é que cada sessão ela vai ser diferente. Você vai poder estar encontrando, em uma sessão você vai ver encontra o Kraken, em outra você encontra um player. E uma coisa que o Sea of Thieves me ensinou foi que tem que ser desapegar. Pode acontecer de você afundar e perder todo o seu loot. Eu vejo que a maioria reclama mais dessa parte, né? De perder o loot. Infelizmente é algo que acontece no jogo, é um jogo de piratas, né? Então vai ter a pirataria, assim, falando dentro do jogo, vai ter a ação da pirataria, que é ir lá matar o player, pegar o loot dele e ir embora. E então cada sessão ela vai ser diferente nessa parte. Pode ser que você encontre players, pode ser que não, pode ser que você vá atrás de players. Pode ser que você só queira fazer quest, pode ser que você só quer, não sei, tocar uma música, que dentro do jogo tem, né, a roda de música que você pode tocar. Então, o jogo ele é muito amplo nessa parte, você pode fazer o que você bem quiser. E o jogo, ele tá colocando muita coisa nova pra tá fazendo. Uma das coisas que leva, assim, o jogo que eu gosto de fazer é as condecorações, né, que são as conquistas dentro do jogo. Então, tem conquista que leva muito tempo pra ser feita, então é legal você tá lá fazendo, é como uma side quest que você teria no caso, né, porque as quests do Sea of Thieves, você coloca uma lá na mesa do capitão, volta, faz. E se você deslogar a sessão, você perdeu aquela quest. Por causa que já é outra coisa, entendeu? Já é um outro barco. Então, cada sessão é uma coisa nova. Então, eu não diria que seria tanto repetitivo. Depende muito da jogabilidade, da gameplay que a pessoa gosta de fazer. Como eu sou um player casual, né? Eu não corro tanto atrás do PVP. Eu deixo o PVP vir até mim. Então, tipo, se um barco me atacar, eu ataco ele de volta. É o jeito que eu gosto de jogar. Porque eu gosto de fazer tudo que o jogo pode proporcionar. Então, se eu tô com vontade de ir atrás de tesouro, eu vou atrás de tesouro. Se eu tô com vontade de entregar encomendas, que é da facção da Aliança Mercante, eu vou entregar da Aliança Mercante. E o que acontecer na metade dessa quest é o que vai ser diferente, então, pra mim ali, né? Mas, basicamente, eu acho que é mais a questão das pessoas, né? Principalmente iniciantes, que devem entender que tem que desapegar do loot. Você pode se afundar e você pode perder tudo. Então, é algo bem normal no jogo, sabe? E eu acho que o pessoal fica triste nessa parte. Então, essa é a minha dica. Desapega dos loots que dá tudo certo. Que cada aventura vai ser uma bem legal. Pois bem, todo jogo tem as consequências, principalmente os online. Sempre tem aqueles play chorão, mas faz parte da vida. Uma parte que você me falou que me chama a atenção é a parte das facções. Você poderia explicar essas facções e falar o resumo sobre elas aí, para quem quer conhecer o jogo? Claro. No caso, são divididos em, deixa eu só lembrar, dividido em 6 facções, no caso, né? A primeira seria a Comedor de Ouro, que seria a tradicional, que seria os NPCs que vendem as quests, que são de baús enterrados nas areias, onde ele dá um mapa e você vai até a ilha desse mapa, né? E desenterra o baú. Ele tem também outras opções de quest, que são chamados de cofres antigos, que é uma bússola mágica, né? Que ela vai te apontando, tipo a bússola do Jack Sparrow, sabe? Ele vai te apontando para localizações atrás de pedaços de mapa, e quando você completa o mapa, você consegue a chave de um cofre. Indo até esse cofre, então você pega muito loot. É um exemplo também das quests que os acumuladores de ouro, eles vendem, né? Tem também a Ordem das Almas. As Ordens das Almas são representadas então pelo ocultismo assim do jogo, né? É onde você pega tripulações fantasma para estar matando, né? Para estar ali expurgando ali do mundo dos Sea of Thieves. Geralmente, então, o NPC te dá a quest de matar navio esqueleto, navio fantasma, perdão, de matar capitões, esqueletos que tem nas ilhas, e enfim, então é uma facção voltada assim para você ir atrás de bater em bichinhos, assim, vamos falar assim, bater em mob. Tem a Aliança Mercante, que é uma aliança que, infelizmente, muitas pessoas não gostam, pelo menos aqui no servidor BR,
Mas a aliança mercante seria tipo uma versão de comércio, né? Onde a gente entrega suplementos para as outras localidades. A gente tem uma quest, pai, precisa entregar caixas de rum em outro lugar. Aí a gente pega as caixas de rum naquele lugar e entrega. Eu falo que é tipo brincar de Sedex, o Aliança Mercante. Então você vira um menino ali de entrega. Relacionado, então, tem Atenas Fortunes, que seria a facção que libera só quando a pessoa pega a lenda pirata. Então, quando você libera a lenda pirata, você consegue, então, começar a upar ali melhor a facção de Atenas Fortune. O que Atenas Fortune tem para oferecer é mais a parte de cosmético. O jogo todo em si, o dinheiro é gasto só com parte de cosmético. Então, e tem umas partes de cosmético de Atenas Fortune que são bem legais. No caso também, né, e a última, perdão, eu tinha falado que era 6, mas é 5, é Reaper's Hideout, né, que seria onde está o Serviçal da Chama, é o NPC representante dessa ordem. É a ordem, então, dos ceifadores, que é o lugar onde vai o PVP, é o povo que quer PVP, que quando assistir a bandeira dele, você já vê ele no mapa, já sabe até a localidade do barco, que é uma facção que upa com qualquer coisa, ela upa com pilhagem em ilha normal, upa matando o player, upa afundando o barco, então é a facção voltada para o PVP mesmo, para o pessoal que quer o PVP. Sem contar que o loot dele vale bastante quando é vendido, então, para essa facção. Então essas são as 5 facções que tem. Parece bem legal. E principalmente nessa parte aí, quando você fala de PVP, saquear, matar player, matar NPC, como é a dinâmica assim do jogo? O nível de jogabilidade, diversão, porque tem gente que joga um jogo mesmo só pelo caos. Tanto que GTA é muito famoso por isso. Como é nessa jogo, os gráficos de ação, aventura e tal? Eu não diria. O jogo ele tem bastante, assim, players que jogam básico, eu posso dizer. Eu já encontrei bastante players que são mais experientes, tipo, os players que têm 5.000 horas. E eu posso dizer que são bem difíceis, assim, de tá lutando contra. Eu já fui contra alguns streamers de Sea of Thieves aqui do Brasil, que são partner, que são parceiros da Rare mesmo, e realmente, o nível deles, mas não que não deu pra mim lutar com eles da mesma igualdade ali. Então, é bem difícil quando você encontra, principalmente se você é um player novato e vai contra uma pessoa que já tem um certo tempo no jogo, você vai sentir que é meio complicado mesmo você vencer a batalha ali, porque você não tem tanto conhecimento do jogo. Você vai evoluir no Sea of Thieves de acordo com o tempo. No começo você vai ficar com medo você vai pegar seu baú, o primeiro baú que você tiver no barco, você vai querer vender logo para ninguém pegar. Então, mas tem que ter esse desafio, tem que correr atrás do PVP também para você aprender melhor sobre ele. Porque ele é bem complexo. Tem pessoas que gostam de jogar de um certo modo, que nem o jogo ele te permite você usar uma alfange e 3 armas. Tem pessoas que gostam de jogar com 2 armas. Então, esse pessoal que joga com 2 armas, eu falo que é mais tryhard, vamos por assim. Porque com dual arma, com dual gun, né, que eles falam, você fica meio que numa distância muito longe, assim, né, uma distância média do personagem que ele não consegue te alcançar se ele tiver de alfange. Mas, se você errar os 2 tiros, você pode tomar na cachola, vamos falar assim. Tem os players que gostam de jogar com a espada, tipo, eu gosto de jogar com a espada. Eu sou um dos poucos players, eu acho, que joga há muito tempo que gosta de jogar com a espada. A maioria é tudo dual gun. Então, eu gosto mais do desafio da espada. É mais desafiante você ir lá. E eu acho até que é um pouco mais justo de ir contra players que são mais novatos, assim. Que a pessoa pode pegar ali o jeito de também te bater, né? Pelo menos acertar os golpes e você junto, né? Em questão do naval. O naval, ele vai de muita habilidade. Eu posso dizer que é um pouco complicado no começo, controlação do barco, canhão, altura, porque dependendo de certas coisas dentro do jogo, pode atrapalhar a jogabilidade. Como um exemplo, é possível você colocar skin de barcos. E os canhões também você consegue colocar skin. Mas dependendo da skin que você coloca no canhão, vai atrapalhar sua mira, para você poder enxergar o que você tá fazendo. Porque cada bola que tem a bola normal, né? E tem a bola corrente. A bola corrente, ela quebra o mastro do barco. Então ela tem que ser uma bola que tem que ser jogada mais
mais bem em cima, assim, né? Por causa que é uma bola que ela é mais pesada. Então tem essa parte também até um pouquinho da física dentro do jogo. De você entender a altura que você tem que jogar, mais ou menos, pra bola estar acertando. Então tem toda essa parte. Mas assim, reforçando, quando é novato é um pouco mais complicada a parte do PVP. Eu já vi a pessoa desanimar bastante. Assim, por conta do PVP, mas depois que vai jogando bastante, que vai entendendo, também o pessoal que procura, né, a questão de gameplay de outras pessoas, consegue estar pegando bem legal o jogo. Eu, no caso, fui na marra, fui chorando, perdi muito, fui afundada muitas vezes, mas hoje tô na média, assim, dá pra dizer que eu consigo levar muito bem, até solo mesmo, o barco sem nenhuma preocupação. Assim, na comunidade me dizem que, até por experiência própria em alguns jogos, que quando você é novato e vai jogar multiplayer, vai jogar com os servidores, você primeiramente morre na primeira cena umas 10 mil vezes, para na 20ª, para daqui a 20 mil vezes você morrer depois de 1 minuto. Tem essa mesma progressão do jogo, ou os players podem evoluir assim mais rápido em comparação ao resto do servidor? Eu diria, porque assim, o jogo, que nem eu falei, ele é habilidade, então vai de você tá querendo ir atrás, né? Que nem no Brasil, tem muito pessoas que fazem canal de gameplay, então acho que assistir, né, e atrás das informações básicas da luta pode ser melhor. Porque como depende da habilidade, é meio complicado, né? Vai depender da pessoa em si querer aprender o jogo e querer aprender pelo menos o básico para poder estar atacando de uma forma mais eficaz. Então vai muito da pessoa, do player querer aprender. Faz sentido. E assim, muitas pessoas que gostam de piratas imaginam conquistando grandes tesouros, upando navio, ficando mais poderoso. Até qual é o nível que você consegue chegar normalmente nesse jogo? Você consegue aumentar, por exemplo, o navio? Você conseguir mais canhões, armas melhores, maior tripulação? É aí que vem a maravilha do jogo. Não, você não consegue fazer nada disso. O jogo é igual para todo mundo, independente se você é novato ou se você já é uma lenda pirata há muitos anos. Tudo que o novato tem, o cara que tem 5 mil horas também vai ter. Então não tem essa diferença. O que muda dentro do jogo é o nível só e a conquista que a pessoa tem. Vamos supor, o único nível que tem é o nível das facções, que você consegue estar upando e realizando mais conquista com o outro, né? Aplicar cosméticos que já são raros e coisas. Então, dentro do Sea of Thieves não tem sistema de up, né? De power up, vamos dizer assim. Então, o jogo é igual para todo mundo. Então, se você começasse um exemplo, eu não sei se você já jogou o jogo, se você começar a jogar hoje e encontrar um player muito mais avançado que você, ele vai ser igual a você. Ele vai ter o mesmo barco, ele vai ter as mesmas armas, tudo. Só vai de modificar a habilidade da pessoa ali no jogo, o conhecimento que ela tem dentro do jogo. Então é isso que eu acho legal do Sea of Thieves. Dentro, assim, né? Porque é um jogo que tem uma proposta diferente dos outros. E assim, em nível de campanha mesmo, até agora, qual foi o limite que você viu de desafio dentro da campanha do jogo em si, da lore? É de nível assim, muito alto, muito baixo, como é? Em relação às quests das Telltale, você disse? Das quests de lore, de história? As quests, elas não são difíceis de fazer, né? Tem bastante parte, né, de que você faz a parte de leitura, né, da história do jogo, que aparece que o jogo é traduzido, mas não é, ele é legendado, mas não tem a voz traduzida também, né? Então você precisa sempre estar lendo o que o NPC tá falando, para que ele tá sempre te dando dicas de onde você tem que ir para completar aquela quest da história. A quest mais chata que eu achei foi a Rebelde Amaldiçoada, se eu não me engano, que é da Britse, que a gente tem que matar uma capitã e ela é muito forte, demora um pouco para matar ela. E uma quest que eu não vou lembrar agora o nome, é a quest que você tem que levar um barril de pólvora dentro de um lugar cheio de estaca. Então essa quest era horrível de perder ela, porque se o barril estourava, você perdia tudo, tinha que recomeçar tudo de novo. Depois de um tempo, né, a Rare, né, ela decidiu fazer um save points, né, um save, assim, da
dessas partes da lore. Então chegava certa parte da história que ele fazia um save pra pessoa não perder, né? Que nem tava acontecendo com esse povo que perdia nessa quest, esse barril, aí tinha que fazer tudo de novo. Mas essa parte das quests eles melhoraram bastante. Eles deixaram mais intuitivos, principalmente a Part Life é uma quest muito bonita assim, de fazer, né? Eu achei muito linda ela, acho que são 5 partes, né? Pelo que eu me lembro, e foi algo bem legal, assim. Que eles melhoraram, evoluíram bastante na parte das coisas que tinha que fazer e deixou muito mais cinemático a parte das histórias. Então você via mais cinemáticas, sabe? E o legal é que a história do jogo tenta introduzir você, né? Eu sou pirata ali dentro, né? Como também uma parte da história do jogo. É o que eu gosto bastante também do Sea of Thieves. Agora você falou sobre várias coisas aí, tesouros, piratas, navios. Outra parte, assim, muito comum nas histórias de piratas que as pessoas gostam são as tempestades, os naufrágios, os monstros. Desse jogo, assim, tem muito... Que tipos de monstros você pode encontrar, tempestades e tudo mais? Bem, as tempestades do Sea of Thieves, elas são bem tristes. Eu diria que se você entrar no meio de uma, você vai sofrer um pouco para tirar o barco. Eu particularmente até aconselho, contorne a tempestade. No caso de monstro, temos então, em terra, os esqueletos, que a gente pode encontrar nas ilhas, que pode spawnar. Fantasmas, que agora tem também. Tem também eu chamo de homem-caranguejos, mas são uma espécie de monstros marinhos, que tipo homens caranguejos, literalmente, que vêm assim pra parte da superfície, que eles podem spawnar. Tem esses. Na água tem, então, pode spawnar tubarão, pode spawnar agora sereias dentro da água. E no barco, né, vem, então, o Megalodon, que é um evento raro, mas pode acontecer. No caso, o evento dele acontece quando um evento global ele é terminado. Então, um barco aleatoriamente vai ser selecionado pro Kraken tá spawnando. E um spawn também que geralmente tem, é um spawn comum, é o Megalodon. Porém, ele tem suas raridades. Tem 5 megalodons de cada um de uma cor. E o megalodon mais raro é o megalodon branco, que é o megalodon que eu nunca vi. E faz 3 anos, 4 anos que eu jogo o jogo. E eu nunca vi o megalodon branco. E tem conquista dele e até hoje tô em busca dele. Então, essa parte do jogo aí dos mobs são legais. Eu gostaria que no futuro eles acrescentassem mais, principalmente monstros mais marinhos, né? Como eu já até pensei, né, deles tentar trazer, que sabe aquele peixe que tem aquele negocinho que acende na cabeça? Eu até pensei deles poder trazer uma espécie desse peixe aí, que fosse um peixe meio gigante, assim, pra dar um pouco de medo no pessoal. Porque o Kraken, depois da primeira vez que você enfrenta ele, que você entende a mecânica dele, acaba ficando fácil, não dá mais aquele medinho, assim, vamos dizer, né? E o Megalodon também. Ele só tem a boca muito grande pra morder o barco, mas ele também, depois que você pega a mecânica dele, você vê que ele também não dá tanto... Não vou dizer desafio, mas ele não dá tanto medo, assim, que eu acharia legal se desse ali na parte. Também tem mobs, né, que spawnam também na água, né, que seriam os barcos esqueletos. São barcos do PVP que spawnam com esqueletos, e esses barcos, então, eles ficam te atacando, ficam te perseguindo até você afundar eles. Também tem essa possibilidade de spawn dentro do mar, tá? E que eles surgem, que nem o David Jones sai de dentro da água e começa a te atacar. Que também, geralmente, esse spawn acontece quando você tá carregando, pelo que eu percebi, né? A rate de spawnar essas coisas acontece quando você tá carregando uma certa quantidade de loot no barco. Então, se você tiver com bastante loot, essas coisas, pode ter certeza que algum desses spawn vai acontecer. Ou um barco esqueleto, ou um megalodon. Então, alguma coisa dessa pode acontecer. Realmente fascinante sua experiência aí no jogo, mas agora nós vamos para uma parte assim, mais pessoal sua, porque tanto os ouvintes quanto você sabe, o universo aí de virtual e YouTube praticamente é um nicho, e aí quando se pega de um jogo específico é mais nicho ainda. E aí, o que é que levou você a dizer, eu vou ser virtual youtuber desse jogo então? Qual foi a paixão que você sentiu assim para tomar essa decisão de estar streamando aí no Twitch, que tá fazendo lore no YouTube?
Bem, quando eu comecei no mundo do VTuber, eu não conhecia exatamente VTuber. Eu tinha conhecimento do programa Everroid, eu acho que bastante pessoas usam. E eu fiz um bonequinho lá, assim, mais ou menos parecido com esse modelo mesmo, mas não tinha roupa de pirata, não era uma pirata. Era uma garota gatinha. E eu peguei e falei, nossa, que legal. Só que eu não sabia do termo VTuber. Então eu comecei com esse primeiro modelo. Só que eu não streamava Sea of Thieves na época, eu streamava Phasmophobia, que quando ele foi lançado. E eu streamava só por hobby, só pra se divertir. Acabou que depois do Phasmophobia, eu sempre jogava Sea of Thieves. Então começou a ficar, minhas streams começou a aparecer muito Sea of Thieves, muito Sea of Thieves. E aí foi onde eu saquei, poxa, por que não ser a streamer de Sea of Thieves mesmo, né? Eu só jogo isso a maioria das minhas lives, então por que não fazer disso o meu conteúdo realmente, né? Até porque é um conteúdo que eu me sinto mais confortável de estar fazendo, porque eu tenho conhecimento já dentro do jogo, então é um conteúdo que eu ia ficar mais confortável fazendo. Então, por isso que eu decidi, quando eu falei, eu vou ter um modo 2D, porque eu tava trabalhando na época, e eu sempre quis ter um modo 2D. E eu entrei em contato, eu já conhecia um artista, que é o Sky, ótimo artista, recomendo. E eu conversei com ele nas lives, e eu mandei mensagem pra ele. Ele nunca tinha feito um modo VTuber pra outra pessoa. E eu falei, Sky, eu gosto tanto da sua arte, porque você poderia fazer meu model pra mim? E, logicamente, eu pagando, né? E ele aceitou a minha comissão e foi onde eu comecei a falar, eu quero uma modelo pirata, eu peguei algumas referências do que eu queria e eu falei para ele, eu quero esse modelo, mas eu quero introduzir algumas coisas relacionadas a Sea of Thieves. No caso, o meu model, ele tem o tapa-olho, que é o tapa-olho da Lenda Pirata. O chapéu também tem o ícone da Lenda Pirata. E nos sapatos, deixa eu ver se eu consigo mostrar os sapatos. Os meus sapatinhos também têm o ícone da Lenda Pirata. São detalhes bem pequenos de Sea of Thieves, mas são detalhes que eu espero que o povo reconheça que é de Sea of Thieves. Pelo menos a maioria reconhece. E desde então eu peguei então para fazer stream só de Sea of Thieves. Mesmo com o meu modelo pirata, eu já streamei outros jogos, não só Sea of Thieves. Às vezes eu pego para streamar alguns jogos indies, né? Porque eu gosto bastante de jogo indie também por fora, assim, eu jogo bastante. Mas aí eu falei, o foco vai ser Thieves, até que a Rare mesmo, né, a produtora do jogo, ela tem uma tag para pessoas que criam conteúdo de Soft Thieves que não são parceiros deles ainda. Então eu me considero um Sea of Thieves Creator Crew, que no caso então eu faço criação de conteúdo só de Sea of Thieves. Então eu me inscrevi no programa deles desse daí, né? Que é um sistema que todo player pode entrar, desde que ele tenha uma conta no YouTube ou na Twitch. Então, por aí eu comecei, né? Eu ainda tenho um sonho, eu tenho esse sonho ainda de me tornar Self-Chief Partner, pelo menos a primeira Self-Chief Partner VTuber brasileira, ou VTuber mundial, porque eu acho que não tem outro VTuber Partner de Self-Chiefs, mas eu gostaria muito de me tornar a primeira. Eu não sei, né? Vamos ver, parece que o ano que vem vai ter. Eles vão abrir vagas para isso e eu acho que eu vou tentar sim. Tô querendo, até porque se eu me tornar parceira, eu vou poder trazer sorteios para comunidades de itens raros e poder aumentar não só para parte do pessoal que joga Sea of Thieves, mas também ampliar também pro lado VTuber, né? Essa parte também, né? Mostrar pro pessoal que joga Sea of Thieves, que não tem conhecimento do lado VTuber, né? Está conhecendo os VTubers também, que tem outros tipos de VTubers, que jogam outros tipos de jogos, que fazem outro tipo de conteúdo. Também abrir, então, as possibilidades de leque, né? Isso é maravilhoso. Boa sorte aí no seu projeto. Obrigada. E uma pequena dúvida aqui é porque não é uma comunidade assim tão conhecida assim como dos jogos grandes. Então, para matar a curiosidade aqui de alguns, eu queria que você descrevesse como é a comunidade do Self Thieves. Porque existem muitas comunidades que são legais, que eu já conheci, são de boa, ajudam os players, assim como existem muitas comunidades horrorosas, horríveis, tóxicas. Uma que o pessoal chama de nerdola, que tem os pensamentos errados. Como é a comunidade brasileira de Sea of Thieves? Se pudesse também falar um pouco sobre a comunidade internacional. Relacionado à comunidade brasileira, sempre tento, quando eu vejo que a pessoa ela fica muito brava, nervosa, começa a xingar, eu tento conversar com a pessoa, perguntar se tá tudo bem com ela.
Eu tentei tratar na gentileza, por causa que eu acho que parte de nós também, né? Ter uma certa atitude mais correta com a pessoa, né? Mas dos players que eu já encontrei pessoas que são tóxicas, sim. Isso eu não vou mentir, eu acho que todo jogo vai ter isso. Mas são bem pequenas, eu diria. Em relação a alguns players, eu já até encontrei outros players, afundei eles e fiz amizade. Já aconteceu dessas coisas, da gente comentar, vamos supor, quando a gente afunda um barco, eu costumo abrir o microfone e falar bom jogo, pessoal, foi muito legal e tal, pra tentar manter aquilo saudável pra gente. Mas eu já encontrei pessoa que xingou, já encontrei pessoas que, meu Deus, falou que ia reportar que eu tava de hack, umas coisas assim. Mas eu acho que nada fora do comum do que dos outros jogos. Eu acho que é bem comum ter essa parte. Principalmente aqui no Brasil, né? Que todo mundo sabe que brasileiro é meio esquentado pra essa parte de jogo, né? É, mas geralmente já encontrei bastante pessoal, gente boa, sabe? Pra conversar, pessoas que vêm tirar dúvida, que do nada chega assim no barco, você vê a aproximação da pessoa e a pessoa só vem te perguntar, ô, como é que faz tal coisa que eu não sei? E a pessoa, você vê que a pessoa vem de boa, sabe? Então já consegui encontrar várias pessoas legais também dentro do jogo, não só a parte assim tóxica. E geralmente parte tóxica também eu costumo ignorar. Ou eu tento abrir o microfone e conversar com a pessoa. Já aconteceu de uma pessoa ser tóxica comigo. Eu abri o microfone para falar, calma, cara, não precisa ser assim. E a pessoa literalmente ela para com aquilo que ela tava fazendo e acaba perguntando sobre algumas coisas que ela tava ali fazendo, sabe? Então dá para criar essa certa amizade dentro do jogo. Mas depende muito também da pessoa, né? De como ela vai reagir a certas coisas que a outra vai falar, né? E relacionado à comunidade internacional, a maior comunidade do Self Thieves, eu posso dizer que ela é mais parte da Europa. Então, tem muitas pessoas da Europa, sim, que jogam. E pelo que eu vejo da comunidade, elas são uma comunidade bem amiga. Então, muitos players sempre estão comentando. Eu acompanho muito o Twitter do Self Thieves, né? Mas sempre muitos players estão comentando sobre o jogo lá, né? Sempre estão bem ativos na página deles. Principalmente da parte europeia. O maior tesouro de todos os jogos certamente é a fanbase, porque sem eles muitos jogos não se divulgariam por aí. E quanto à fanbase do Self Stiffs, eu queria perguntar sobre o nível de produção, porque tá várias fanbases, eles fazem fanarts, animações, esse tipo de coisa que agrega ao jogo. Como é a quantidade e qualidade dessa fanbase de criação de conteúdo extra jogo? Eu posso dizer que é razoável, eu não diria que tem tantos, mas existe até um pessoal que coloca em bio assim, de Twitter a sigla do Sea of Thieves, que é SOT Lover, que são pessoas que realmente amam o jogo e fazem então produção artística, né? Geralmente, o próprio jogo também incentiva as pessoas, elas estão fazendo esse tipo de criação. Que nem eu mesmo, eu fiz uma réplica de um livro de um livro de sistema capitaneado que tem agora. Eu fiz para concorrer a essa premiação, porque nesse incentivo eles acabam dando itens super raros dentro do jogo. Infelizmente eu não consegui, mas a própria empresa ela incentiva o povo a estar então fazendo criações do jogo, né? Tá divulgando então a arte. Eu conheço alguns artistas que só fazem desenhos de soft thieves, eles não fazem mais, mas geralmente são maiorias estrangeiros, né? Eles não fazem outro tipo de desenho, a maioria é tudo desenho mesmo, cenário de Sea of Thieves. Eles postam ali na fanbase, né? Tem pessoas que já fez cosplay, né? De certos capitões ícones, assim, dentro do jogo. Vídeos também de animações, já vi bastante. Eu vejo muito também vídeo de game, de clips, né? De Twitch. Eu acho que o pessoal compartilha mais essa parte, né? De cenas icônicas que acontecem com eles dentro do jogo. Então, eu não diria que isso é muito grande a fanbase. Pelo menos aqui no Brasil não é tão grande. Eu vejo poucas pessoas que fazem isso. Mas no exterior posso dizer que é um pouco maior. Tem muito mais artistas que gostam de desenvolver trabalhos, então, para o Sea of Thieves. Nossa, maravilhoso. E assim, como você faz para equilibrar as duas vidas? Porque você sabe que a pessoa ser virtual e youtuber, você tem que se dedicar uma parte da vida, nem todo mundo assim tem tempo. Tanto que as maiores têm contrato
elas fazem como se fosse um emprego mesmo. E gente como eu ou você faz isso aí de hobby. E aí Sim. você também é uma pessoa de fanbase, que gosta de fazer aí com a fanbase. Como é para você estar equilibrando essas duas vidas de estar tanto na comunidade quanto sendo virtual YouTube? Então, eu tento conciliar os dois, então é um pouco difícil. Eu diria que é mais complicado conciliar a vida pessoal a esses hobbies que eu tenho, porque na minha profissão atual eu sou professora, então eu tenho que preparar aula e às vezes é meio na correria. E às vezes eu acabo deixando um pouco de lado esses hobbies meus. Até que às vezes eu demoro para postar um vídeo, ou eu não tenho tempo para fazer live. Então acaba que fica um pouquinho para trás. Isso me irrita um pouco, porque eu queria ser uma pessoa mais presente nessa parte, pelo menos, pelo menos na parte de vídeos. Eu queria lançar pelo menos um vídeo por semana, mas é um pouco difícil. Eu tentei, mas acaba que a rotina mesmo, né, é bem desgastante e eu acabo não conseguindo. Atualmente eu consegui um editor de vídeo, então até o último vídeo fui eu que editei, o próximo é para ser ele que tá editando. Então pode ser que seja mais melhor não existe. Pode ser melhor no caso, né, para mim, porque aí eu só precisaria fazer o roteiro e gravar a parte de áudio e ele faria o vídeo para mim. Que eu acho que vai ficar bem melhor e pode ser que aumente a quantidade de vídeos que eu posso estar lançando, né? No meu canal de acordo com os meses. Mas por enquanto eu não estipulei uma meta de postagens, assim, eu vou postando no que dá, no tempo meu mesmo, porque eu acho que é bem difícil, né? Eu acabar levando essa parte das postagens, da minha interação com a comunidade como algo que eu tenho que fazer aquilo. Eu não quero isso porque pode ser que eu acabe desgostando de fazer essas coisas, sabe? Eu posso não parar de gostar de fazer essas coisas. Então eu tô indo no meu ritmo. Como eu falei já em várias publicações minhas no Twitter, eu vou no meu ritmo, que nem eu falei numa publicação minha anterior, agora recentemente que eu coloquei, acho que foi a última, que eu tô pra voltar minhas lives, realmente eu tô pra voltar às lives. Eu tô só preparando certinho, eu tô encomendando umas artes, porque eu quero voltar um pouco repaginada. Pelo menos na parte de overlays minhas, eu quero deixar mais em ordem, dar uma mudança, assim, dar um ar de novo. Eu pretendo, então, fazer bastante stream agora no recesso, que vai ter agora em dezembro, né? O Ano Novo, Natal, que aí eu vou ter um tempo melhorzinho, janeiro, para poder estar fazendo as lives, até mesmo para conciliar, para pensar direitinho nos horários meus, né? E mas por enquanto o foco mesmo eu vou deixar pro YouTube para poder, porque é mais fácil, né, a gente fazer vídeo do que fazer uma live. A live tem que acontecer naquele momento, o vídeo eu ainda posso pensar, eu posso ter aquela calma para poder estar produzindo conteúdo, né? Diferente de uma live que eu tenho que ficar lá, né? Tipo, ai meu Deus, 8 horas eu falei que ia fazer live, já são 8h01 e eu não tô lá. Esse tipo de coisa, né? E eu sou bem paranoica com esse tipo de coisa também, de questão de horário, dessas coisas relacionado às lives, né? Se eu falo pro meu público que eu vou fazer uma live às 9 horas, eu tenho que estar às 9 horas lá. Então é basicamente assim que gira o meu mundo, né? Nessa correria que eu sempre tô por aí. Certo? Eu queria agradecer a sua presença, foi muito bom ter você aqui. Apareça aqui mais vezes aqui para falar sobre esse jogo ou outros jogos que você venha a jogar. Ok, eu que agradeço o convite. E, pessoal, muito obrigada por vocês estarem me ouvindo também. Certo, pessoal? Essa foi mais uma de nossas edições. Até mais. A próxima.